E para a gente repercutir essa discussão sobre o OF, esse não anúncio, eu recebo aqui Felipe Salto, economista-chefe da Warren. Meu querido Salto, muito boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Salto, a gente tinha expectativa de conversar com você sobre alguma coisa palpável. O que, na verdade, a gente viu foi um anúncio de mais político do que técnico, né? Um anúncio tentando mostrar essa sinergia. Mas eu queria entender, o que a gente pode esperar, portanto, então, para a semana que vem dessa possibilidade de apresentação dessas medidas gestadas no Ministério da Fazenda? Me parece que a fala do ministro Fernando Haddad e a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, elas sinalizam, de fato, um compromisso na direção de anunciar medidas mais estruturais, que substituam não só esse efeito de algum recuo adicional no decreto do IOF, mas também que ajudem a recobrar um pouco a credibilidade e a confiança também dos agentes econômicos, do mercado, principalmente, na política fiscal, na condução da política fiscal. Obviamente que é frustrante esperar o anúncio e ficar para a semana seguinte, etc., mas é próprio da política, porque até internamente aqui na Warren eu conversava com os colegas e eu dizia, olha, é possível que não saia hoje, porque o ministro da Fazenda vai levar para o presidente da República, obviamente que pode haver ali discordâncias, ou algumas questões que ele tenha que voltar para trabalhar, e também tem a negociação com o Congresso. E, de certo modo, é isso que está acontecendo, né? Como o próprio Fernando Haddad explicou, ele vai levar todos os pontos que o presidente Lula apoiou e avalizou para também ter o de acordo das lideranças do Congresso. Isso é bom, apesar da demora, porque quando as medidas saírem, elas já vão estar azeitadas, né, legitimadas. A expectativa é que sejam medidas relevantes que ajudem não só o ano de 2025 e de 2026, principalmente, porque pelas nossas contas, 2026 tem um buraco de 50 bilhões que precisa ser preenchido de alguma forma, e os contingenciamentos e bloqueios já não resolvem mais essa questão, né, dado que o nível das despesas livres, as chamadas discricionárias, está muito baixo, e isso levaria a uma espécie de shutdown, de paralisação da máquina pública, mas também ações com vistas ao equilíbrio fiscal de longo prazo, à recuperação das condições de sustentabilidade da dívida pública. O ministro Fernando Haddad usou muitas palavras zelo e cuidado. E, evidentemente, né, frustra, é evidente, essa protelação de um anúncio mais palpável. Agora, você acredita que esse zelo, esse cuidado, eles têm alguma correlação com o anúncio, por exemplo, de novembro, daquele pacote que, né, era prometido de 70 bilhões de reais em 2 anos, que ficou completamente aquém das expectativas do mercado? Você acha que o ministro evita criar um ambiente similar àquele que a gente acompanhou no final do ano passado? Bem lembrado, Vitor, porque naquele pacote fiscal houve também uma série de prorrogações e tal, e quando foi anunciado o pacote, a primeira medida foi justamente aquela da expansão da faixa de isenção do imposto de renda, que, aliás, esse projeto ainda está em tramitação no Congresso, e isso acabou até ocultando ou reduzindo a força das outras ações que eram importantes. A imagem que eu tenho usado é que aquele pacote fiscal ele mexeu nas válvulas corretas, mas não na intensidade que seria necessária. Por exemplo, teve mexidas ali no salário mínimo, cuja correção agora tem que respeitar a mesma correção do limite de gastos do novo arcabouço, teve mudanças no abono salarial, em alguns gastos que eram extra Fundeb e que passaram para dentro do guarda-chuva do Fundeb, gerando alguma economia, teve algumas mudanças nas emendas parlamentares, tudo muito importante, porém insuficiente. A crise fiscal iminente, eu não acho que a gente já esteja numa crise fiscal, ela requer um tratamento de choque, um tratamento mais duro. E para isso você precisa de medidas que ajudem a recuperar o superávit primário. Nós estamos com um déficit projetado para esse ano em torno de 0,6% do PIB e para o ano que vem em torno de 0,7% a 0,8% do PIB. Com isso, a dívida pública cresce.
sem contar as despesas com juros, né? O déficit total agregado ou nominal, como a gente chama, o déficit público, é da casa de 8% do PIB. Então, essa é a dimensão do problema. É claro que é importante esse alinhamento para evitar esses problemas do passado, mas, ao mesmo tempo, as lideranças do executivo, do legislativo, têm que entender que o problema fiscal é bastante grave e seria fundamental que viesse um programa mais sólido, não só para tapar os buracos de curtíssimo prazo, mas para ajudar a endereçar essa agenda mais estruturante. Do ponto de vista de discurso, Salto, a gente pode ter essa perspectiva, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que querem encontrar, estão em sintonia para encontrar uma pauta que não seja para uma resolução pontual de uma situação fiscal, mas sim mais abrangente e estruturante, um rol de medidas que possam ser escolhidas para essa pauta avançar. Foi isso que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota. E que tipo de medidas deveriam estar contidas, pelo menos fazendo um exercício aqui de futurologia, Salto, envolvendo exatamente essa perspectiva de a gente, inclusive, ter um maior espaço do ponto de vista orçamentário? Você disse, né, há uma preocupação muito grande a respeito exatamente dessa ausência de espaço, principalmente dos gastos discricionários, a partir já do ano que vem. Então, o que deveria estar contido no rol de medidas que deveriam ser discutidas pelo Congresso Nacional? Bom, nós temos feito uma análise aqui na Warren para os nossos clientes e também tem um artigo importante que eu escrevi com o colega Josué Pellegrini na Folha de São Paulo há um tempo atrás, que a gente mostra que é preciso ir além desse arroz com feijão que está sendo feito. Vamos dizer a verdade que o ministro Fernando Haddad está sendo um lutador aí em meio a essas pressões todas pela gastança, né? Que não são propriamente uma novidade, mas com as emendas parlamentares elas ganharam, digamos assim, um novo contorno. Agora, que tipo de medidas que precisam vir? Todas elas são extremamente difíceis, tá? Não tem nenhum fruto maduro mais muito próximo das mãos, né? Nem do legislativo, nem do executivo. Precisa mexer nas vinculações da saúde e da educação. Isso era um problema que já estava resolvido, mas com a chamada PEC da transição de 22 para 23, ele voltou. Os orçamentos dessas duas grandes áreas, eles caminham com a evolução da receita. Isso pressiona o gasto público desnecessariamente. A outra questão é a indexação de parte dos gastos sociais e da Previdência ao salário mínimo, que deveria ser uma política de mercado de trabalho. Uma terceira são as emendas parlamentares, que eu já comentei, mas elas ganharam uma proporção, para o ano que vem, por exemplo, elas vão superar 52 bilhões de reais e vão ser corrigidas a partir desse patamar para sempre pela regra do teto, né? Muito provavelmente. Então, precisa cortar essas emendas parlamentares. O próprio presidente Hugo Mota reconheceu isso há alguns dias, quando houve aquela reunião à noite, e depois ele deu a declaração lá que haveria 10 dias para a Fazenda apresentar ações estruturantes, e também falou que o Congresso estaria disposto a colaborar com as emendas. Então, esse é o momento, né? Agora, tem outras coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo da Educação, a complementação da União é uma despesa grande, ela representava 10% alguns anos atrás. Houve uma mudança constitucional que elevou esse percentual, vai elevar até o ano que vem, para mais de 20%, né? Então, mais do que dobrou em percentual esse volume que a União é obrigada a colocar a título de complementação do Fundeb. Gastos tributários, que tanto se fala sobre eles, né? Mas na hora do vamos ver, a disposição de cortar é muito pequena. Eu lembro que o ministro Paulo Guedes tentou, com a emenda constitucional 109, o artigo 4º, tinha lá uma obrigação para o executivo mandar um projeto de lei, ele mandou o projeto de lei e o Congresso engavetou. E olha que o Simples ficou de fora, a Zona Franca de Manaus ficou de fora. Então, nós temos que ver agora quais gastos tributários que o Congresso e mesmo o Executivo estão dispostos a cortar. Lá dentro você tem os regimes especiais, tem as isenções, os abatimentos do imposto de renda das pessoas físicas, tem uma série de questões que poderiam ser mexidas. Então, para começar, seria uma lista mais ou menos dessa natureza.
Salto, você falou exatamente dessa disposição do governo, né, em apresentar uma série de medidas, mas o governo já mostrou uma resistência muito grande, por exemplo, nessa agenda de desvinculação, principalmente dos benefícios sociais, né, do aumento do salário mínimo, por exemplo, mostrou também pouca afeição a qualquer tipo de alteração no Simples, mostra uma resistência muito grande na realização de uma reforma administrativa, mostra uma dificuldade, pelo menos, apesar do ministro Fernando Haddad, sim, como você disse, né, defender uma revisão desses chamados gastos tributários. A gente sabe que isso enfrenta muita resistência no Congresso Nacional. De novo, eu queria entender qual é a viabilidade para a gente ter a possibilidade de um anúncio e de medidas que sejam tangíveis do ponto de vista político, mas que tenham aí sim um impacto econômico significativo, um impacto fiscal significativo, e a gente não repetir aquele filme que a gente assistiu em novembro do ano passado. No bom português, a montanha não pode parir um rato de novo, né? Precisa parir alguma coisa mais relevante do que isso. Essa pressão do IOF, talvez, do limão se faça uma limonada, porque o Congresso ficou de fato irritado com essa medida, julgou que a medida foi intempestiva, a ponto de ter esse rompante fiscalista, né? Os líderes do Congresso, afinal de contas, estão aí defendendo ajuste fiscal. Bom, que se aproveite, então, esse momento para avançar com uma agenda estruturante. Agora, vamos ser claros, ela está longe de ser fácil. Precisa mexer em todos esses pontos que eu falei, se for para fazer algo a sério, e tem que mexer também, Vitor, você lembrou, na questão do gasto de pessoal. A reforma administrativa, eu não tenho otimismo de que ela possa sair nesse momento, né? Nós estamos já no segundo tempo do jogo, e na política o segundo tempo do jogo é mais curto, porque está todo mundo com a cabeça já na eleição do ano que vem. Mas por que não, por exemplo, limitar explicitamente as remunerações de todos os servidores de todos os poderes, dos membros dos poderes e dos servidores, ao teto remuneratório do STF, né? Isso produziria uma economia de uns 3 bilhões de reais, provavelmente. Já ajuda. Então, você tem que ter uma composição de ações, do lado da despesa principalmente, mas também nos gastos tributários. Os gastos tributários estão quase em 550 bilhões de reais, se a gente tomar como referência o chamado demonstrativo de gastos tributários que acompanha a proposta orçamentária, né? Então, cortar 10% disso, por exemplo, cada um dando a sua cota de colaboração, já resultaria num belo ajuste fiscal. Mas, de novo, cabe avaliar se haverá disposição para isso, porque os setores afetados vão reclamar. Subsídios e subvenções. Você tem uma equalização de juros hoje que vai para o agronegócio, que é do arco da velha. Só o Plano Safra, por exemplo, com esse aumento de juros que nós tivemos, vai pressionar o orçamento. Isso já está no relatório bimestral que foi mandado na semana passada, né, no dia 22 de maio. Vai pressionar o orçamento. E por que a gente escolheu fazer isso, né? No momento de vacas magras, todo mundo tem que dar a sua cota de colaboração. Conversei aqui com o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren. Salto, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e, evidentemente, também as leituras. Eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Um abraço. Forte abraço.